O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu não me lavas os pés. Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã que reza conosco, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então hoje motivo de muita alegria para toda a igreja, para cada um de nós. Celebramos esta Santa Missa de lava-pés, celebração do serviço, celebramos a instituição da Santa Eucaristia, que é por excelência a celebração do amor, e a instituição do sacerdócio ministerial. Então temos muitos elementos importantes que envolvem esta Santa Eucaristia. A liturgia da palavra nos ajuda a compreender o verdadeiro sentido do que estamos celebrando, daquilo que participamos.
E de uma maneira muito solene, bonita, Jesus diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E Jesus fala tudo isso, queridos irmãos e irmãs, conscientizando, ensinando para os seus discípulos o que virá, o seu destino. Ele tem a certeza que sairá deste mundo para o Pai, passará desta realidade para a realidade do Pai, fará a passagem. E esta ida para o Pai, necessariamente, Ele quer colocar para os discípulos que passa pela realidade da cruz. Passa pela sua entrega, pela entrega da sua vida. Quando fala que amou até o fim, é porque Ele quer entregar a sua vida, quer amar até o fim. E este amor que contemplamos em Jesus, amados irmãos e irmãs, podemos pensar muitas coisas, né? Se assemelha ao nosso amor, o amor do mundo, ao amor humano. Às vezes não se assemelha tanto ao amor humano, amor do mundo. Por quê? Porque quando nós falamos do amor de Deus, nós falamos desse Deus que ama e toma sempre a iniciativa de amar. Nós estamos querendo dizer que Deus não sabe amar de outra forma senão na gratuidade. Este amor de Deus nunca é pela metade, é um amor que se qualifica como um amor total, pleno. Este amor de Deus não é amor que muda segundo a circunstância. Momento de alegria se ama, momento de tristeza não se ama. Quando se está com saúde, se ama, quando se está doente, não se ama. Quando se tem um emprego, se ama, quando falta o emprego, não se ama. Então, o amor de Deus é um amor imutável. Assim nós cantamos, afirmamos: Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. E aí, para falar dessa realidade, o Evangelho até utiliza eu sou. Quer dizer, Deus não era, Deus não será, Deus é amor. Deus é pleno. Deus é definitivo. O amor de Deus é definitivo. Se Ele tomou a decisão de nos amar, é o amor definitivo que iremos perceber, experimentar nesta semana, nestes dias, né? Mais contato com a vida de Jesus, fazendo memória e atualizando, né, todo este fato salvífico para a igreja, para toda a humanidade. E claro, nós olhamos para Jesus, o Filho de Deus, conduzido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Ele foi modelado para fazer a vontade. E podemos dizer que cada um de nós, quando permitimos que Deus nos modele, como nos fala São Paulo, até que Cristo se forme em nós, em mim, em ti, em nós. Se nós permitimos que Deus nos forme, nos modele, com certeza o nosso amor também, amados irmãos e irmãs, será semelhante ao amor de Jesus. Um amor que não se acaba, um amor duradouro. A Quaresma, nesta quinta-feira, que é a transição da Quaresma, a transição, essa passagem da Quaresma para
o trido, né? Essa preparação para a Páscoa. Que nós possamos sentir em nossa vida, em nosso coração, este amparo, esta presença de Jesus, que nos chamam para estar com Ele, para partilhar, para que Ele partilhe da sua vida conosco e nós possamos partilhar também da nossa vida conosco, com Ele, melhor dizendo. Se nós estamos falando passagem, Páscoa, logo o que nós queremos mudar? O que nós queremos deixar? O que nós queremos abraçar? Com certeza nós queremos que Deus nos modele para que possamos tirar toda a maldade do nosso coração, todo orgulho, toda malícia, para que o nosso coração seja puro como o coração das crianças, que não guarda a maldade, que o nosso coração seja verdadeiro, que não carregue a mentira, a falsidade, porque só ama aquele que cultiva a verdade. E assim nós poderemos pensar em viver como Jesus viveu, isto é, viver para o Pai, viver para a liberdade, viver para a alegria, porque foi para isso que Deus nos criou, não para sermos tristes, não para sermos infelizes, mas Deus nos criou para a liberdade, para a alegria. Se ainda não é a realidade na nossa vida, Ele está continuamente lutando, nos chamando, utilizando dos seus instrumentos, dos seus meios para realizar a sua obra na nossa vida. E a oportunidade pode ser essa Semana Santa, pode ser esta Santa Eucaristia. Que nós, queridos irmãos e irmãs, possamos viver nestes dias a intensidade do amor de Jesus pelo mundo, quero dizer, viver a intensidade do amor de Jesus, o amor de Deus pelos os seus discípulos, pelos que Deus assim colocou para que Ele pudesse salvar, amar. Então Jesus considera que os discípulos é dele. Jesus considera que o povo, nesse sentido, também é dele. E se é algo dele, cabe a ele amar, acolher. E amar não de qualquer forma, mas amar com muita profundidade. Nós, como igreja, principalmente neste mundo secularizado, em que se tenta passar uma imagem contrária, um projeto contrário àquele de Deus, nós fizemos as celebrações penitenciais, e um dos pecados que às vezes nós mais cometemos é não amar a Deus sobre todas as coisas. E o mundo hoje caminha para sempre mais reafirmar um relativismo, relativizar a verdade, relativizar a Deus e cair naquilo que o Papa Francisco tem insistido no mundanismo, viver só dessas realidades do mundo e nada mais pensar. Então nós, como cristãos, devemos imitar a Cristo Jesus, que de certa forma ele foi no mundo um estranho para aquela sociedade, porque não vivia segundo
aquilo que se ensinava, aquilo que se pregava, aquilo que colocava ali como um valor. E por viver, amados irmãos e irmãs, desta forma, na fidelidade ao chamado de Deus, nos tornamos estranhos e muitas vezes perseguidos. Nós compreenderemos o que o Padre está dizendo quando nós olhamos para a vida de tantos santos e santas, aqueles reconhecidos que temos a alegria de ter em nossos altares para venerarmos, mas aqueles que estão aí no mundo dando testemunho. Então, viver este amor com Jesus passa também a vida dos discípulos por muitos momentos e situações de desolação e de solidão. Jesus teve momentos assim. Nós também, seguindo o seu caminho, não será diferente. E um outro aspecto desta celebração, queridos irmãos e irmãs, é a cena do lava-pés, ou o exemplo do lava-pés. E aqui Jesus nos coloca algo fundamental também. Porque o lava-pés aqui é oferecido para toda a igreja como um sacramento do serviço. E esse sacramento, vamos dizer assim, do serviço, deve ser assumido, assimilado por cada um de nós como estilo de vida. É um estilo de vida que, quer dizer, é algo natural, é algo que brota natural, é algo que nós fazemos naturalmente. Não exige de nós aquele esforço, não é um peso. Nossa maneira de ser, nossa maneira de viver é assim, é servindo. E no serviço nós carregamos a alegria de viver para Deus, de estar com Jesus, que envolve esta comunhão espiritual com Deus, com Jesus, mas que envolve também uma comunhão eclesial ou social com aqueles que vivem conosco no mundo, a quem nós devemos amar como nossos irmãos, nossos conterrâneos nesta realidade que Deus assim nos colocou. Então esses dois elementos que se cruzam, a mesa do jantar e o lava-pés. E nesse jantar, Jesus, ele levanta, tira o manto, cinge-se de uma toalha, cinge a cintura e vai lavar os pés dos discípulos. Essa cena não foi compreendida por Pedro. E a reação de Pedro qual é? Senhor, tu não me lavarás os pés. A resposta de Jesus: se não te lavar os pés, não terás parte comigo. Se para Pedro, queridos irmãos e irmãs, a atitude de Jesus de lavar os pés era de extrema humilhação, que ele não estava sujeito a fazer, querendo fazer, ou aberto para fazer, ou preparado para fazer, para Jesus, aquele gesto
significava outra coisa: dedicação da sua vida, um gesto de amor, um gesto de salvação ao próximo, ao outro. Se para Pedro a sua mente ainda está ligada às normas, aos costumes, ao padrão da sociedade marcada por privilégios, pelos privilegiados, pelos senhores e escravos, aonde o Senhor jamais se coloca naquela dimensão do serviço, ele tem que ser servido e não servir. Então, na cabeça de Pedro passa por isso. Isso é incompreensível. Como é que o nosso mestre, como é que ele vai lavar os nossos pés? Nós que temos que lavar os pés dele, isso não está. Talvez para a nossa sociedade não é estranho para nós, né? Hoje se fala muito em foro privilegiado. São tantos grupos que têm foro privilegiado, tem o privilégio disso, tem o privilégio daquilo, tem tanta coisa. Aí nós falamos, né? Quando nós falamos de uma sociedade que tem foro privilegiado, tem privilégio, já é uma sociedade marcada pela desigualdade. Sociedade marcada, de certa forma, pela escravidão. Então, o que Jesus está querendo mostrar para Pedro, para os discípulos, para todos nós, é que ele não quer privilégios. Ele veio para que todos tenham vida e tenham em abundância. Nós não devemos relacionar com o outro levando em consideração a nossa posição social para sobrepor, para não amar, para não acolher aos nossos irmãos. Então, estimados irmãos e irmãs, que nós, nessa Santa Eucaristia, possamos redescobrir ou descobrir o verdadeiro gesto de Jesus. E o gesto de Jesus é, no fundo, Jesus quer entregar a sua vida servindo, amando. E nós devemos persistir ou buscar sempre imitá-lo. Buscar nos afastar desse comportamento de Pedro, talvez seja o comportamento de muitos de nós, que seguimos Jesus, mas ainda não o encontramos verdadeiramente. Não queremos participar ainda das suas decisões, das suas opções. Não queremos pisar ainda no solo aonde ele pisou. Não queremos acolher ainda as pessoas que ele tanto acolheu e amou. Precisamos amadurecer em nossa vida, em nossa caminhada de fé. E assim Jesus fala: olha, se não lavar os pés, não terá parte comigo. Jesus está apontando para onde? Para quê? Não terá parte comigo? Se nós estamos falando de passagem, a liturgia nos remete a experimentarmos a vida fazendo essa passagem, e Jesus nos aponta o Pai. Logo, aquele que não acolher os seus ensinamentos, os seus mandamentos, a sua vida, não participará do mesmo destino que ele estará participando. Não alcançará a glória que ele há de alcançar. Não terás parte comigo. É a parte no céu. Todos nós queremos
nós queremos participar do céu, nós queremos alcançar a vida eterna, então acolhamos a Cristo Jesus. O que Ele nos manda, o que Ele nos pede, o que Ele nos orienta. E por fim, queridos irmãos e irmãs, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio. Tem os evangelhos que muito nos apresenta, mas a segunda leitura, São Paulo na carta aos Coríntios, que vai nos recordar desta instituição. O Senhor tomou o pão, depois de dar graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em minha memória. Depois tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue, todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Contemplando a instituição da Sagrada Eucaristia. Aqui nos remete, Sagrada Eucaristia nos remete ao quê? A entrega do corpo e do sangue de Jesus, quer dizer, é da vida. Então celebrar a Eucaristia para nós, cristãos católicos, partilhar da mesma comida significa partilhar da mesma vida de Jesus. Partilhar da mesma fé, partilhar da mesma missão. E nós, como ministério ou sacerdote ministerial, participamos deste ministério de Jesus. Aqui o padre não finge, mas o padre, como a pessoa instituída por Cristo para presidir, para comunicar esta vida, seu exemplo, para a comunidade. Este é o meu corpo e meu sangue que é oferecido. Todas as vezes que assim nós fazemos enquanto igreja, fazemos memória desta grande partilha de Jesus para a vida do mundo, para a nossa salvação. E afirmamos na Santa Eucaristia que este alimento, eis o Cordeiro, é o Cordeiro de Deus que entrega o seu sangue para tirar o pecado, para nos purificar, para nos conquistar, nos levar ao céu, nos levar a Deus. Por fim, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, o Deus da vida, da misericórdia, do serviço, o Deus deste amor que não tem fim, peçamos a Ele que nos conceda a graça, nos conceda sempre mais a fé, para que possamos ser esta Eucaristia para os nossos irmãos e irmãs, ser este alimento para os nossos irmãos e irmãs, e desta forma assumir que só é possível ser alimento para os nossos irmãos e irmãs se assumirmos a nossa missão como batizados, como discípulos e discípulas do Senhor. Amém.